Evangelho de São João, por gentileza, capítulo de número 5. Deixa eu conferir aqui. Opa. Evangelho, capítulo de número 6. Vamos ler a partir do versículo 1, contextualizar aquilo que o Espírito de Deus hoje quer falar conosco. Algum tempo depois, Jesus partiu para outra margem da Galileia, ou seja, do mar de Tiberíades. E grande multidão continuava a segui-lo, porque vira os sinais milagrosos que ele tinha realizado nos doentes. E então Jesus subiu ao monte e sentou-se com seus discípulos. E estava próxima à festa judaica da Páscoa. E levantando os olhos e vendo uma grande multidão que se aproximava, Jesus disse a Felipe: onde compraremos pão para esse povo comer? Fez essa pergunta apenas para pô-lo à prova, pois já tinha em mente o que iria fazer. Felipe respondeu: 200 denários não compraria pão suficiente para que cada um recebesse um pedaço. Outro discípulo chamado André, irmão de Simão Pedro, tomou a palavra. Aqui está um rapaz com 5 pães de cevada e 2 peixinhos. Mas o que é isso diante de tanta gente? E Jesus disse: mande que o povo se assente. Uma coisa linda. Havia muita grama naquele lugar e todos se assentaram, cerca de 5.000 homens. E então Jesus tomou os pães, deu graça e os repartiu entre os que estavam assentados, tanto quanto queriam. Não era um pedaço com 200 denários. Eles repartiu para que eles comessem de forma abundante, tanto quanto queriam. E fez o mesmo com os peixes. Depois que todos receberam o suficiente para comer, disse a seus discípulos: ajuntem os pedaços que sobraram, para que nada seja desperdiçado. Jesus não gosta de desperdício. Olha aí, vamos lá? E então ajuntaram e encheram 12 cestos com pedaços dos 5 pães de cevada, deixados por aqueles que tinham comido. 12 cestos. Aqui tem vários princípios. Essa noite eu tive um sonho. E o sonho, eu estava discipulando uma pessoa na mesa, no meu sonho. E eu passei a noite inteira ensinando sobre como prosperar. E eu ensinei o poder da mesa. O poder da mesa. Eu nunca tinha falado sobre o poder da mesa, mas no meu sonho eu falei sobre o poder da mesa. Por quê? Nós sabemos que quando nós chegamos para comer, é costume do cristão fazer o quê? Orar. E como deve ser a oração do alimento? Muita gente ora errado pelos alimentos. E às vezes, por nos ter ensinado errado a oração pelos alimentos, a gente fala um monte de coisa bonita, e abençoa os pobres, e abençoa os que estão no hospital, e os que estão passando fome na rua, e, agradece por isso, profetiza sobre aquilo, quando nós deveríamos fazer o quê? Abençoar e agradecer. Senhor, eu te agradeço pela minha saúde, te agradeço pela tua provisão e abençoo. Mas tem gente que ora por tudo, pelo pastor, pela mesa do pastor, pela mesa do irmão, pela família dos amigos, dos inimigos, ora por tudo na hora, faz aquele culto na oração, mas não deu graças. E nesse meu discipulado da madrugada,
Deus me falou, existem 2 fatores de multiplicação na vida de um cristão. 2. Um é dar graças, o outro é murmurar. Tudo que passar pelo crivo de dar graças, ou pelo crivo da murmuração, vai se multiplicar na sua vida. Vai se multiplicar. É forte. O que multiplica o que eu tenho? A maneira com que eu me comporto diante daquilo que Deus põe nas minhas mãos. Como eu me comporto com aquilo que Deus entrega nas minhas mãos. A Bíblia diz que nós seremos colocados sobre muito. Que Deus nos criou para sermos o quê? Cabeça e não cauda. Porém, qual é a porta que nos leva para a cabeça? A gratidão. Amém? Porque Deus, olha, veja bem, Deus sabia, Jesus sabia o que Ele ia fazer, o tempo todo. Deus não perde o controle absolutamente de nada. Jesus sabia que Ele ia multiplicar os peixes, Ele sabia que alguém tinha peixe e pão, e Ele fez a pergunta para Felipe apenas para testá-lo. Tem muitas vezes que Deus faz algumas perguntas, e nem sempre são demônios que vêm na nossa mente. O que vamos fazer para pagar as contas esse mês? De repente pode ser o próprio Espírito Santo falando ao seu coração, para testar você. Qual é a resposta que você vai dar? Nem 200 denários poderia pagar as minhas contas esse mês? Porque muitas vezes o Espírito Santo ministra o nosso coração, porque Ele já tem em mente o que Ele vai fazer. Há uma multiplicação sobrenatural, poderosa, para ser liberada na sua casa, na sua vida, ainda esse ano. Ainda esse ano. Que vou fazer? Como você responde? Como você reage? Aqueles homens, veja bem, se você pegar o texto e ler o texto, e aqui aconteceu antes, meu Deus, aqueles homens viram milagres. A multidão estava seguindo Jesus para o meio do deserto. Por que para o meio do deserto? Eles estavam avançando para o deserto junto com Jesus, porque pelos milagres que viram, pelas maravilhas que contemplaram, pelas bênçãos que eles viram Cristo Jesus derramar sobre os enfermos que foram curados de lepra, de cegueira, de dores, de sangramento, sabe lá quantos milagres Ele fez, que a multidão se empolgou, que a multidão se levantou e o seguiu para o deserto. Quantas vezes nós não pensamos como Felipe, vemos as coisas debaixo de limitação, mesmo depois de termos contemplado as maravilhas, as coisas lindas, a provisão sobrenatural. Você sabe que muitas vezes nós reclamamos por um almoço, mas sabia que esse almoço já é um milagre, ainda que seja pouco, e Deus muitas vezes coloca o pouco para você dar graça, porque Ele quer multiplicar. Quero multiplicar. Qual é o trabalho de Satanás na nossa vida? O trabalho de Satanás na nossa vida é mostrar o que não temos, e fazer com que a gente tire os olhos do que a gente tem, porque ele também precisa que você reclame, murmure, para que ele possa multiplicar a desgraça na sua vida. Deus precisa que você agradeça, e Satanás precisa que você murmure contra Deus, porque quando você murmura contra Deus, a situação que era ruim se torna muito pior, porque quando você murmura, Satanás entra e multiplica 100 vezes mais aquilo que está destruindo sua vida. Se não tem feijão,
levante o arroz para o céu e agradeça. Amém? Se não deu para pagar a conta da luz, levante a conta da água que você pagou e agradeça. Celebre cada vitória. E se não tem nada para você celebrar, e você olhar no espelho e se enxergar no espelho, agradeça, porque você está enxergando. Aleluia. Amém. Agradeça. Procure trazer o fator de multiplicação de Deus para a sua vida. Procure atrair a bênção sobrenatural do Pai para a sua vida. Nós temos muito mais do que pensamos ter. E não pense você que as tuas provações são coisas ruins para a tua vida. Não são. As provações que nós passamos, Deus está conosco. Ele está nos observando. Ele está nos olhando, Ele está nos vendo. Eu estive essa semana conversando com uma família e fiquei sabendo de um episódio que aconteceu com um garoto, com o filho deles, quando ele era bem pequeno. Ele caiu num lago e depois ele ficou bravo porque o pai não o socorreu na hora. Mas o pai disse: meu filho, você caiu no lago porque você é muito agitado, não me ouviu e caiu, mas eu tinha te envelopado numa como é que é o nome daquele? Colete salva-vida. Eu tinha envelopado você no colete salva-vida e você estava a um passo de mim. Qualquer coisa eu te tirava dali. E o pai quis que ele tivesse aquela experiência, ele não entendeu? Entendeu? E às vezes Deus nos envelopa em colete salva-vida, mas Ele nunca esteve longe. Ele nunca esteve longe. Ele sempre esteve ali e deu olho, né? Querendo que a gente reaja às circunstâncias da vida. Todo bom pai tem que preparar seu filho para viver. Tem que se preparar o seu filho para se erguer sozinho. O bom pai não é aquele que resolve o problema, mas o bom pai é aquele que está perto quando o problema está acontecendo. Se caso não der conta, eu te tiro daí. Mas se você der conta, eu vou te aplaudir. Oba, você aprendeu uma lição. Então, os processos que Deus impõe na nossa vida não são para nossa destruição, são para nosso crescimento. Para o nosso crescimento. Cada dia que passa, que nós superamos algo, ou que nós enfrentamos algo, por mais difícil que seja, nós estamos crescendo, sendo abençoados para nos tornar, ou não vou nem usar a palavra tornar, porque já somos, para nos manifestarmos em glória para esse mundo. As pessoas vão saber quem nós somos, a partir do momento que nós mesmos soubermos o que nós somos. Porque ninguém pode saber o que eu não sei primeiro sobre mim. O único que sabe quem eu sou é Deus. E eu acho tão bacana quando Deus me revela uma pessoa. Quando eu conheci o pastor Keidson, eu fui a primeira vez na casa do pastor Keidson, mas pensa no trem virado. Nossa, babunzinho, um santo, né? Super santo. Eu entrei lá e Deus me revelou. Na hora que eu olhei para ele, olhei para o pai dele, olhei para a mãe dele, e Deus disse assim, ó, aí está um homem de Deus, um homem íntegro e um bom pastor. E o que o Keidson é? Um homem de Deus, íntegro e é um bom pastor. Os discípulos dele, ele cuida e cuida muito bem. Certo? Então, quem sabe quem nós somos? Nós muitas vezes não sabemos quem somos, nossos pais não sabem quem nós somos, mas Deus sabe o que nós somos. E às vezes Deus, na sua infinita graça, revela aos seus escolhidos e diz, você é, mas Ele disse assim, sim, eu sou. Foi isso que você disse para mim? Sim, eu sou pastor, e mudou a vida? Não, eu sempre testemunho em todos os lugares que eu vou. Quando a senhora falava que eu seria um pastor, eu falava, meu Deus, essa mulher é doida. Teve um domingo que a senhora falou, eu tinha acabado de vir de um parque, estava chapado, tinha fumado maconha a tarde inteira, e eu gostava de vir para a igreja. E daí no final do culto eu sempre vinha na frente pedir oração. Eu fui lá pedir oração, ela falou assim, você é pastor, garoto? Eu falei, essa mulher nem sabe o que está falando. E a senhora viu que nem eu mesmo conseguia enxergar dentro de mim. Porque Deus vê o que você não consegue ver. E agora quem é você? Keidson de Jesus, que conheceu verdadeiramente Jesus, que não vem para a igreja só por gostar da igreja, mas vem para a igreja... Qual que é o título que você foi consagrado? Filho. Que filho?
Pastor. Filho, pastor. Você está vendo? Quem aqui já riu na cara de alguém? Quando alguém disse assim na rua: você é um homem de Deus, você vai ser um milionário, e você com a barriga roncando. Quem já aconteceu isso? Levante a mão. Porque Deus nos revela. Só que as provações que nós passamos, as perseguições que nós passamos, as lutas que nós passamos, mostram a cada vitória nossa o que nós somos capazes de realizar. Então eu quero dizer para você, há um fator de o quê? Pessoas negativas que reclamam de tudo não prosperam. Casamentos de pessoas que reclamam de tudo. Casamento não é. Casamento é a junção de duas pessoas completamente diferentes. E a gente tem atrito de temperamentos, de gosto, né? O almoço às vezes pode estar bom para um, mas o outro não gosta daquela comida, agrada um, desagrada o outro, sim ou não? Somos seres humanos diferentes, mas tem coisa boa no casamento, sim ou não? Então o que nós temos que fazer? Agradecer pelas boas, que elas vão se multiplicar. O problema da gente é que a gente transformou o nosso coração, em vez de uma máquina de gratidão, nós transformamos a nossa vida num depósito de lixo, de murmuração. E aí a gente diz assim: quanto mais eu rezo, mais assombração me aparece. Porque parece que quanto mais eu vou na igreja, mais as coisas dão errado para mim. Mas não tem nada a ver com o que você vê na igreja ou deixa de ver. É o quanto você pratica que você aprende na igreja que muda a tua vida. Você pode ser vice-presidente, presidente, pastor, apóstolo, mestre, doutor. Você pode ser o que você for, o que você quiser ser. É o que você pratica, do que você aprende aqui, que muda a tua vida. Você pode escutar o mais lindo sermão. Eu posso pôr a mão na sua cabeça, orar por você e te abençoar. Eu posso ensinar todos os tópicos para que você tenha uma vida brilhante. Se você sai daqui e continua olhando para o arroz e murmurando que não tem feijão, não haverá boas multiplicações na sua vida. Aprenda a ser grato. Aprenda a entender que você está sendo processado para um destino. Há um destino preparado que você ainda desconhece. Mas as minhas lutas são muito grandes, pastora. Grande você é. Porque Deus, quando treina campeão, é diferente treinar um soldado de um soldado de elite. Sim ou não? Quando você vai tratar uma tropa de elite, alguém que é poderoso, que vai ter muita autoridade no reino, o Senhor treina de acordo com o lugar que você vai ocupar. E tem muitos generais de Deus sentados aqui hoje. O treinamento que Deus fez comigo e está ainda fazendo, não é moleza não. Não é brincadeira não, é crer contra a lógica, né? É crer de tudo quanto é a maneira oposto daquilo que a realidade está dizendo. É colecionar e colecionar e colecionar pedradas por fazer o que é certo. Mas o que Deus me fez? Uma mulher forte, uma mulher vibrante, que não é qualquer coisa que me entristece. Porque depois que você mata o leão, o gato não te assusta mais. Quem concorda comigo? Que depois que você mata o leão, que você enfrentou o grande, as coisas pequenas você leva de letra. Eu não me assusto mais com qualquer coisa. Não me desequilibro mais com qualquer coisa. Mantenho a calma em qualquer circunstância. Fui treinada para isso. Quem foi meu treinador? Jesus. Amém? Não tenha medo. Ele não perdeu o controle. Faça a tua parte, como eu preguei na quinta-feira. Faça a tua parte. E depois que você fizer a tua parte, que é trabalhar e agradecer pelo trabalho, não reclamar pelo salário baixo. Quem está ouvindo aí? Obrigada porque eu tenho trabalho e obrigada porque eu tenho saúde para trabalhar. E graças eu te dou pelo salário,
Consagra o teu dízimo, separa a tua oferta e abençoe, porque Deus vai multiplicar. Não se trata de quanto você ganha, se trata de quanto você usa a sua própria boca a teu favor. Deus nunca precisou de salários milionários para que a gente viva bem, porque não é o salário milionário que nos enriquece, é a bênção do Senhor. E eu tenho acompanhado centenas de crentes fiéis, que contam testemunhos espetaculares todos os dias, e eu sou uma que conta muito testemunho. Por exemplo, eu vou contar um hoje. Conversando com meu esposo, nós estávamos querendo comprar parreiras para fazer um parreiral de uva. Mas é o que, uns 30 dias atrás? Foi ou não foi? Vamos fazer um parreiral de uva. Vamos comprar umas mudas de uva, vamos procurar umas mudas de uva. E a gente conversando. Deus é que nem o Google. Você já estava no Google, no Instagram, quando você fala alguma coisa, vou comprar um carro, e ele começa... Quem que já viu? Se você fala de viagem, começa a partir de pacote de viagem. Se você fala de carro, eu só estava conversando com meu marido, eu não estava nem pedindo. Deus me dê uvas. Não disse, Deus, por favor, abre as portas do céu, derrama da tua graça e me manda mudas de uva. Hoje, pela manhã, verdade, eu recebi da minha casa uma pastora que eu não conhecia pessoalmente e que me trouxe mais de 20 pés de uva. Aleluia. Produzindo com os cachinhos pequenininhos. Eloi de Deus. Sobrou, Eloi. Quem vai me ajudar a fazer meu parreiral? Diz o nome? Eloi. Recebe, Eloi. Vai comer uva desse parreiral também. Aí o Gilberto ontem fez uma pesquisa sobre pitaia. A gente ganhou umas pitaia e a gente não tinha comido pitaia. E assim, particularmente, eu não me apaixonei pela pitaia. Não foi amor à primeira vista, mas, a pitaia é uma excelente fruta que ajuda violentamente no combate da diabetes. Aí o Gilberto falou assim, nossa, olha que fruta maravilhosa, porque nós estamos no limite, Estamos naquele limite, tem que baixar isso. Pitaia. Essa mesma pastora me trouxe 13 mudas de pitaia. Quanto será que custa uma muda de uva? Não sei, eu ganhei 20, com caixinho. Quanto será que custa as mudas de pitaia? Eu nem sabia como é que era, parece um cacto o pé de pitaia. Então, Deus, Ele não pergunta quanto você precisa para comprar um pé de pitaia. A pastora Cida, o pastor Eliel foram lá em casa, me levaram quase 200 mudas de suculenta. Fiz um trabalho fantástico com os pneus velhos. Quem me deu os pneus velhos lá? Cadê o Marlos? Estava ali ele, cadê? O Marlos me deu o pneu, nós fizemos um jardim de pneus, colocamos aquelas 200 suculentas. Quando a pastora falou que ia me levar suculenta, eu já corri, falei assim, a Bíblia diz que quando o profeta, ele pediu que trouxesse azeite, a viúva preparou as botijas. Eu falei, eu vou preparar os canteiros. E preparei com fé, mas deu para fazer todos, não deu? Pena que eu não tinha feito mais. Entendeu? Porque deu para a gente fazer todos os canteiros que eu tinha preparado. Quanto eu tinha de dinheiro para fazer? Nada. Dê graças. Prepare o terreno. Dê graças e prepare o terreno. Prepare o terreno, preparei o lugar. Ela já tinha dito que ia levar, eu falei, Senhor Deus, eu vou providenciar aqui. Deus disse, pega mais, Cida, arranca mais, Cida. A mulher já fez 3, 4 canteiros, 5 canteiros, e ela chegou lá com mais de 200 mudas de suculenta de várias espécies, e nós plantamos suculenta. O que você tem que aprender? Dê graças. Dê graças. Abençoe.
Muitas pessoas foram embora daqui, muitas pessoas saíram da casa, mas todos os meses eu olho e agradeço a Deus, e Deus não tem deixado faltar nada. Passamos por alguns vales, mas terminamos do outro lado do vale contando vitória, e a maior de todas as vitórias que eu tenho, é de ver quantas pessoas libertam das drogas sentado aqui hoje. Levante a mão aqui, quem se libertou das drogas, dá uma olhadinha para trás, quem era da Manaia, olha aí, ó. Que coisa mais linda, que te importa os outros, segue-me tu, amém? Aí quando eu pego o pouco, eu levanto para o céu e digo, graças eu te dou, Senhor. Olhe o pouco e entenda, olha para mim, levanta a tua mãozinha para o céu e diga assim, o meu Pai nunca precisou de dinheiro para me abençoar. Como é que é o nome da pastora que foi lá em casa? A pastora Cristiane sabia que eu queria pé de uva? Faz tempo que ela está guardando para você. Ela não sabia que você queria. Faz tempo? Faz tempo. Então, faz tempo que Deus sabia que eu ia querer um parreiral. Olha, levanta a tua mão aí. Faz tempo que a tua bênção está sendo preparada para você. Faz tempo que a tua bênção está sendo preparada para você. Mostre gratidão ao teu papai, mostre gratidão ao teu Deus querido. Eu nem conhecia a pastora Cris e ela faz tempo que tinha plantado as uvas para mim. Deus foi lá numa pessoa querida, amada, e disse, plante uvas para a pastora, da pastora Lu. Nossa, que coisa simples, né? Plante uvas. E a pastora Ingrid volta e meia dizendo lá no sítio, nós vamos fazer um parreiral, nós vamos fazer um parreiral, nós vamos fazer um parreiral. A tua bênção já está preparada. O que você precisa, não importa se você tem ou não tem dinheiro. O nosso Deus tem network. Levanta a mão e diga assim, Senhor, network para mim. Me conecta com alguém que me levará ao meu destino. Uau! Uau! Nosso Deus trabalha com network. Você sabe que no mundo business, a coisa mais importante que é, o que é, dona Andressa? Network. Você não chega nos lugares mais altos porque você tem muito dinheiro. Você chega nos lugares altos pelo quê? Pelos conhecimentos com as pessoas, é isso. Deus, Ele não tem real, Ele não tem dólar, Ele não tem euro, mas Ele conhece os que têm. Oh, meu filho, sabe o que Deus está esperando para que Ele multiplique? Ele já te pôs o pouco na tua mesa. Ele só está esperando que você elimine o fator de multiplicação do inferno. Repreenda a murmuração da tua vida, e elimine a murmuração da tua vida, e extirpe a murmuração da tua vida. Quando vir esse fluir do inferno, para que você reclame, você agradeça por alguma coisa. Se mexeu o teu dedo, digo, glória a Deus, o meu dedo mexe, muito obrigado, Senhor. O resto do corpo está doendo, mas esse dedo não está doendo, e graças eu estou por esse dedo que não dói, porque ali você está trazendo a multiplicação de saúde para todo o teu corpo. Amém? Procure algo para agradecer. Vocês, meninos, estão internados? Agradeçam por estar lá. Todo dia. Todo dia. Todo instante. Agradeçam pelas provações, agradeçam pelas lutas, agradeçam por tudo que passam. Por quê? Porque quando você agradece a Deus pelo que você está passando, o teu processo é acelerado e a tua bênção é derramada sobre você. Amém ou não amém? Amém ou não amém? Oh, aleluia. E você sabe que muitas vezes Satanás, quando ele quer destruir a vida da gente, ele procura de todas as maneiras e de todas as formas e de todos os meios nos paralisar. Eu vejo a trajetória que eu tenho. É uma trajetória de resistência. Satanás não pode de maneira nenhuma
vir sobre mim e de repente me retalhar por algo. Ele não pode retalhar quem Deus cobriu com o sangue do Cordeiro. Mas ele pode me resistir. Sim ou não? Ele não pode me retalhar. E às vezes ele levanta pessoas à nossa volta, perto da gente, que não tem tanta comunhão com Deus e que vem com ataques sobre nós. Mas o que diz a Bíblia? Eu não preciso lutar. Eu só preciso resistir. E uma das formas mais maravilhosas de resistência é gratidão. Porque quando você é atacado pelas forças das trevas, seja ela qual for, a intenção do diabo é fazer com que você abra a sua boca para declarar tudo o que você não tem. Porque tudo que você declarar que você não tem, ele vai multiplicar o profundo do abismo ainda maior para você. Outra coisa, movimente-se. Tem coisas que nós não podemos fazer nada. Tem circunstâncias que fogem completamente ao nosso controle. Muito obrigada, pastor Ju, me ajudando aí nas palavras que me fogem. Foge ao nosso controle. Mas olha aqui, isso é uma lição. Eu estava no sítio quando não tinha cozinha, né? E eu estava tão esgotada, porque os meus meninos me esgotavam, e agora não tanto mais. Naquela época, me esgotava muito, porque eu fazia almoço, eu fazia janta, eu fazia o café da manhã, eu lavava roupa, eu cuidava deles, eu organizava o trabalho. Era eu e eu, sozinha, sem ninguém da família comigo. Por 1 ano e 6 meses eu fiquei sozinha. Então, chegou o momento que eu falei, Senhor Deus, se eu não tirar esses meninos aqui de dentro de casa, eu vou morrer. E eu fiquei tão braba, tive um piti, daqueles de brabeza, e eu peguei, lembra, Flávio? O Fábio lembra. Eu peguei tudo que tinha na minha cozinha, né, Flávio? Peguei tudo, levei tudo para a cozinha do leite, falei, agora vocês é que vão fazer comida, eu não vou mais fazer comida para vocês. Braba, peguei tudo, peguei batedeira, liquidificador, prato, garfo, faca, colher, dentro da minha casa eu fiquei sem nada. E daí eu falei, mas meu Deus, nós não podemos comer o resto. Mas eu fui comer com eles, você lembra disso, né? Você lembra, você estava lá? Eu fui comer com vocês, né? Nós comia no tempo, comia na grama, comia na lavanderia, né? Tudo e eu junto. Eu nunca fiz uma comida separada para mim. O que eles comiam, eu comia. A vida toda. Eu pus eles de castigo, fiz eles cozinhar. O primeiro cozinheiro foi o Rupi, lembra? Mas o que eu olhei? Falei, eu não tinha um centavo, não tinha ninguém para me ajudar. A igreja não aceitava o trabalho. Eu tinha que me virar sozinha. Eu olhei, diga assim, movimento. Faça com a sua mão assim, movimento. Vai de novo, movimento. Eu disse, para quebrar a parede, você lembra disso, Tiago? Qual foi a frase? Para quebrar a parede não custa nada. Meninos, derruba as paredes. E o que aconteceu? Eu, em vez de murmurar, porque não podia construir a cozinha, reclamar porque eu não estava aguentando mais, né? Estava cansativo demais para mim. O que nós fizemos? Nos movimentamos com algo que a gente pode fazer. Você não pode comprar o carro, você não pode construir a garagem, mas você pode ir aplanando a terra, não custa nada. Aleluia! Amém ou não amém? Aplane a terra, não vai te custar nada. Se mova. E quando as pessoas olharem e verem você preparando a terra da garagem, você vai dizer para elas com um sorriso de canto a canto, o que você está fazendo? Estou preparando a garagem, o terreno para fazendo o buraco das estacas, você mesmo pode fazer. E sabe o que aconteceu com a nossa cozinha? A nossa cozinha começou a fluir, a nossa cozinha começou a ser gerada, a nossa cozinha começou a ser, meu Deus, aí veio um irmão ajudar, veio outro irmão ajudar, e o pessoal da igreja foi me ajudar, meu Deus do céu, foi o Marquinhos, da pastora Genilda, e o Luiz Henrique, da doutora Gisele. Eles foram e colocaram os azulejos, e um deu uma coisa, e outro deu uma coisa, e eu dei outra coisa, e hoje os meninos, e depois veio a cozinha industrial, aí veio os fogão, aí veio a cozinha de lenha,
Aí, porque se você não tem fé, se você tem fé, você aplana a terra. Se você não tem fé, Deus não está esperando que você tenha dinheiro. Deus está esperando que você tome uma atitude e sorria. Oh, aleluia. Agora mesmo nós estamos vivendo uma situação extremamente complicada, e estamos ainda vivendo uma situação extremamente complicada. O que eu posso fazer para resolver essa situação? Nada, mas eu posso fazer um jardim. Eu me concentrei em fazer jardim. E Deus me deu a ideia de fazer flores para vender. E daqui a uns dias nós vamos fazer uma feira de flores aqui. E está lá minha cozinha lotada de flores. Enquanto eu estava fazendo algo para não ficar presa naquilo que poderia gerar uma murmuração na minha boca, uma reclamação na minha boca, eu comecei a me alegrar, arrumando os pneus. Um dos meninos pintou os pneus, o outro consertou os bancos do jardim, e nós arrancamos o matinho, e nós fizemos isso, e eu alegre com aquilo, porque eu tenho que procurar algo para dar graças. Ontem eu fui orar de madrugada no bosque, meu Deus do céu. Ai, Jesus, era 3 horas da manhã, e eu estava lá sentada naquele bosque, adorando a Deus, glorificando a Deus, sentindo a presença de Deus no bosque, no jardim, que eu mesma fui com meus meninos e limpei. Ontem eu entrei para dentro de casa, meu Jesus do céu, estava preta de terra, da cabeça até os pés, eu não sei como é que eu consegui, acho que eu joguei terra para cima e fiquei embaixo, porque eu estava cheia. Porque se eu não tenho nada para fazer pelo problema que eu tenho que fazer alguma coisa para me tirar do ninho da murmuração. Limpe a casa, organize a casa, limpe a oficina, limpe a garagem, plante uma flor, mova-se e produza a gratidão. E eu olhava para aqueles e graças eu te dou, Senhor. Meu Deus, muito obrigado, Senhor. Porque eu sei que o possível eu faço, e o impossível Deus faz. Hoje eu recebi, né? Eu fui ver palmeira para comprar, mas não dá para comprar palmeira, né, pastora Ingrid? Eu olhei, está caro as palmeiras. Eu falei, Senhor, não. Olhei, namorei, olhei para a palmeira olhou para mim, perguntei o nome dela, ela me respondeu. Eu disse que eu tinha muito prazer em conhecer ela. Mas quando foi hoje, meu genro me liga e diz, mandou uma foto, uma palmeira. Você quer essa? Eu disse, vai perguntar para a formiga se quer açúcar? Manda a palmeira. E chegou a palmeira. Network. Amanhã eu vou plantar a minha palmeira. Amém? A Bíblia não diz assim, escute a pastora falar e aprenda. Pode ter certeza que quem convive comigo sabe que eu estou falando a verdade. Sabe ou não sabe, Denise? Você viu acontecer, Denise? Denise trabalhou comigo 2 anos, né? 1 ano comigo, num período muito difícil da nossa vida, na época do falecimento da minha mamãe. Então, quantas vezes eu não tinha as coisas, daqui a pouco, bluft, e bluft, e bluft. Sabe por quê? Me pergunte, por quê? Se vós estiverdes em mim, e as minhas palavras estiverem em vós, pedirei tudo o que você quiser, e assim será feito. Mas não é na hora que você quiser. Diga assim, tudo o que eu quiser, mas não na hora que eu quero. Tem que esperar. Amém? Amém. Não fui lá comprar palmeira em 10 prestação. A palmeira veio, Deus me trouxe a palmeira. Agora o quê? Fui lá fazer um jardim para ter o que agradecer. Se você não tem nada pelo qual você agradecer, faça algo para você dar graças. Faça da gratidão um estilo de vida. Faça da gratidão, porque a gratidão vai gerar multiplicação. 2024, projeto de vida, Deus vai fazer quando você aprender a tirar os olhos das coisas erradas. As coisas erradas existem? Existem. Elas acontecem pouco ou bastante perto de nós? Bastante. Bastante ou não bastante? Bastante. As coisas boas estão escondidas na nossa ignorância.
Só quem teve uma crise de coluna, de gritar na rua, sabe o que é levantar de manhã sem dor nas costas. Quem não, pelo fato da ignorância, não sabe o quão feliz é por ter uma coluna perfeita. Todos os dias a gente enxerga, né? Olha, vê, e a nossa ignorância de viver na cegueira nos impede de enxergar o quão maravilhoso é Deus que permitiu que a gente pudesse ver. Amém ou não amém? Tem muita coisa boa. Não seja ignorante. Não ignore as coisas boas. Não ignore. Estou com uma luta tão grande com meu filho. O teu ventre produziu. Você gerou. Existem muitas mulheres nessa terra que nunca geraram. Tua mãe passou as pelejas contigo. Você vai passar com os teus. Mas chegará um dia que você vai ter colheita de frutos, em nome de Jesus, porque a gente semeia com dor, mas colhe com alegria. Amém? Seja forte, seja corajoso. Meninos, não reclamem. Pelo contrário, agradeçam. Agradeçam até pelos inimigos. Agradeça. Levante a mão para o céu e agradeça. Tem gente que tem inimigo no trabalho, levanta a mão para o céu, porque são os inimigos que nos esforçam. Se um lutador de jiu-jitsu não tiver um inimigo para lutar com ele, para que ele vai treinar? Para que ele vai melhorar? Se ele já sabe que ele é campeão, que não tem ninguém para ele. Mas quando ele se depara com aquele adversário, não vamos chamar de inimigo, não, um adversário, é um atleta, por conta daquele adversário ele se prepara. Você pode ver que muitas vezes quando você levanta um inimigo no trabalho, você levanta de madrugada para orar? Quando você levanta um inimigo ameaçando o teu lugar, você começa a se posicionar? Sim ou não? Que é isso? Isso aqui Deus deu para mim. Sim ou não? Você melhora a performance, não chega mais atrasado, trabalha até depois do horário, por conta do patrão ou do inimigo? Então levanta as tuas mãozinhas para o céu e diz: Senhor, muito obrigado por não ter faltado inimigos na minha vida. Pastora, o que é isso? Isso sabe o que é? Preparas para mim uma mesa na presença. Você vai ser promovido no teu trabalho. Vai bater recorde no teu trabalho. Por quê? Porque o teu inimigo tem atormentado tanto você que Deus vai te acordar de madrugada, tu vai jejuar, tu vai orar, vai chegar, vai fazer tudo bem feito, não vai, e a glória do Deus vivo vai se manifestar. Diga graças a Deus. Amém? Não reclame de problemas. Eu sou aquele que só coleciona problema. Eu sou aquele que anda com a nuvem na cabeça. Não, meu amado, você não é aquele que anda com a nuvem na cabeça. Muitos problemas a gente mesmo causa, pela nossa ignorância de como lidar com a murmuração. Mas se você carregou uma nuvem negra na cabeça, você aprendeu a sobreviver debaixo d'água e relâmpago. Mesmo que você tenha feito por ignorância. Olha, pode vir tempestade que você passa tranquilo. E você está tranquilo, os outros estão morrendo, porque você aprendeu a lidar com as tempestades. Amém ou não amém? Mas vamos mudar de vida? Porque se a gente entrar em 2024, você sabe que o ano que mudou minha vida foi o ano de 2005. A virada do ano, eu mudei a história da minha vida numa virada, num culto de virada. Eu mudei a minha história no culto da virada. Pergunta para mim, por quê? Porque eu era rabugenta, reclamona. Você já imaginou um pastor reclamão? Oh céu, oh vida, oh povo de dura service, oh igreja ingrata, oh... Quem que era? Eu.
Eu era tão murmuradora que nem eu suportava conversar comigo. De verdade. Era um drama. Em 2004 eu disse, Deus, eu vou fazer um jejum diferente. Aconteça o que acontecer, haja o que houver, no ano de 2005 eu não vou murmurar nenhuma vez. Nosso Senhor Jesus, meu Senhor da glória, carro pegou fogo, marido foi parar numa UTI, o marido perdeu o cargo, a igreja cortou meu salário em 40%, apareceu caroço na minha mama, cortaram a minha luz, acabou o gás, e eu em jejum. Eu digo, Senhor, se eu pensar, o Senhor me perdoe, mas eu falei das palavras, não falei do pensamento. Eu falava para Deus, eu falei das palavras, não vai sair palavra de murmuração, mas meu Deus do céu, teve um dia que quando cortaram a luz lá de casa, eu nunca tinha passado por isso, sempre passei por apuros, mas de cortarem a luz, as minhas crianças tinham ido para a escola, e elas estavam voltando para casa, e eu disse, meu Deus, o que eu vou dizer para as crianças? A noite vai chegar e eu não tenho luz. Aí eu deitei na cama, que eu não sou, é muito difícil me pegar deitada durante o dia. Eu fui para o quarto, fechei a porta do quarto, deitei na cama e disse, Deus, me faça dormir, porque se eu ficar acordado, eu acho que eu vou quebrar meu jejum. E aí, chegou a minha vitória na porta de casa. Então, o que eu quero dizer para você? 2024 será diferente, se você for diferente. O maior problema das repetições de desgraças na nossa vida não está em Deus, na sua palavra, ou nas pessoas, ou nos inimigos que você tem. Está na decisão de você valorizar aquilo que de fato tem valor. 2024 vai ser o melhor ano da tua vida, porque em tudo você vai dar graças. Porque em todas essas coisas, diz o Senhor, nós somos mais o quê? Que vencedores, né, Marcos? Verdade, né? É isso aí. Então, o segredo da vitória está no que você vai fazer com a palavra de hoje. Simples, fácil de compreender, sem muita compostura de palavras, dê graças. A gratidão vai multiplicar, vai trazer uma transformação sobrenatural e Deus vai usar a sua rede de network poderosa. Ele sabe quem planta uva, Ele sabe quem tem muda de pitaia, Ele sabe quem tem o que você precisa e Ele vai buscar. Então, em nome do Senhor Jesus, abra o teu coração, Abra o teu coração para receber essa palavra. E se há murmuração na tua vida, faça um jejum. Eu vou dizer para você, não é nada fácil jejuar de palavras. É muito melhor jejuar de pão. Mas é do fruto da tua boca que a tua alma vai se fartar. Sim ou não? Deus disse, não é o que você come que te faz mal, mas é o que você fala. Não é o que entra na tua boca que faz mal, mas é o que sai da tua boca. Então, que tal, em nome de Jesus, você se posicionar e você mesmo falar para você, eu não vou reclamar. Eu vou achar alguma coisa para agradecer. Eu vou achar alguma coisa para eu celebrar. Nem que seja a minha mão. Nem que seja meu cabelo. Qualquer coisa. Eu vou celebrar. Porque 2000, olha para mim. Estou dizendo, declarando,
liberando sentenças sobre a tua vida. 2024 vem com abundância, seja para murmuração ou para gratidão. Você escolhe o que você quer que entre na tua casa. Diga: murmuração atrai maldição. A gratidão atrai a bênção. O que você vai abrir a porta? Para quem você vai abrir a porta? Então, põe a tua mãozinha assim. Põe ela assim. Diga assim: 2024 está nas minhas mãos. A decisão é minha. E eu não vou culpar ninguém pelas minhas escolhas. No reino da terra, a gente até pode colher o que o outro plantou. Porque às vezes entra de noite algum ladrão, né? Pega umas espiguinhas de milho, pega umas alfacinhas. Mas o reino de Deus tem segurança máxima. Diga comigo assim: a semeadura é opcional, mas a colheita é obrigatória. E só eu vou colher e comer a colheita com a minha família. As únicas pessoas que sofrem com as nossas más palavras são as pessoas que a gente morreria para defender. Quem morreria para defender um filho? Quem morreria para defender a esposa, o esposo, um neto? Oh, Jesus! Mas a gente tem que defender aqui, ó. Ó. Põe a mão assim na tua boca. Aqui está sistema de defesa e aqui mora o meu milagre. Levante as mãos e agradeça. Muito obrigado, Senhor. Porque o Senhor põe vida e morte no poder das minhas palavras. Quero que você que de fato quer. Tiago diz que a língua é um órgão mortífero, difícil de se dominar. Mas se você quiser agora, eu quero orar por você. Se você quiser agora, eu quero clamar por você, para que a tua boca seja a porta de muitos milagres para você e sua família no ano de 2024. Eu quero orar por você, para que você repreenda, que o teu sistema de defesa seja como o sistema de defesa de Israel, que estoure o míssil antes que ele alcance o alvo. Que os pensamentos de murmuração você destrua ainda na mente, e que combata ele, declarando uma bênção. Que a tua boca seja santificada, para que você possa viver o extraordinário, o incrível, o sobrenatural. Se você quer que eu ore por você, para que Deus coloque na tua boca a palavra da vitória, a palavra da fé e o dom de multiplicar tudo que tem, eu quero que você venha aqui. Venha aqui.